E estamos aqui hoje com André Coelho, pastor, escritor, autor de 3 livros maravilhosos que edificam a nossa vida demais. O episódio de hoje a gente vai falar sobre um deles, que é a tentação na vida cristã. Fica aí! Então, gente, mais um episódio aqui no Italiana, ao ar livre, tomando os cuidados. E eu queria agradecer ao pastor André por estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite para falar desses livros preciosos. E Seja bem-vindo. Bem-vindo, querido. E um pouquinho dessa mudança de vida, gente. Ele é engenheiro e, de repente, ele mudou da engenharia para ser escritor, não é isso? Conta pra gente. Minha formação é mais na área de exatas, né? Eu sempre gostei de matemática e física e nunca foi alguma coisa assim fácil, agradável, português, história, geografia, né? Mas depois que eu converti e comecei a seguir a Jesus, alguma coisa interessante aconteceu. Várias pessoas, assim, na caminhada, elas profetizaram sobre a minha vida que eu iria escrever vários livros. Eu ria, eu achava engraçado essa profecia, porque eu nunca fui chegado a letras e nessa questão. Mas, com o tempo, Deus foi trazendo alguma coisa nesse sentido e, para mim, realmente é uma surpresa muito grande. Depois de 30 anos de vida cristã, né, eu escrevi 3 livros, mais de 1000 páginas, sendo que um dos livros foi até premiado nacionalmente, nós vamos falar sobre isso, mas isso é um dom de Deus, porque naturalmente falando eu não tinha essa capacidade ou essa facilidade, né, de escrever, né? E essa é uma bela surpresa, mas é muito interessante que houve algumas profecias na minha vida nesse sentido, e eu ri, achava engraçado. Deus te surpreende, né, exatamente. pastor André? Deus de repente ele novas. faz coisas novas, é verdade. E conta um pouquinho, mostra pra gente os 3 livros e conta do título desses livros pra nós, pra gente saber direitinho o que é, gente. Vocês vão amar. O primeiro livro é esse aqui, fala sobre tentações na vida cristã. Foi um curso de teologia que eu fiz na FAT. E eu precisava apresentar algum trabalho de conclusão de curso e eu escolhi esse tema, que é um tema bem prático de vida cristã, né? Então esse foi meu primeiro livro, ele tem 160 páginas. Será os os meus, rapidinho, adoro, bom gosto de demais. Vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? O segundo livro, eu tenho esse chamado de ensinar na igreja, né? Então eu resolvi fazer um curso sobre cada livro da Bíblia, né? Um pequeno resumo. E o curso foi tão bem sucedido que me sugeriram assim, por que você não escreve um livro, né? E eu relutei um pouco no início em relação a isso, mas resolvi me enfrentar esse desafio, né? Estive durante 14 anos como pastor em tempo integral e eu sempre questionava Deus, por que eu fiz engenharia elétrica? O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual o propósito, Qual que é o propósito, né? Eu ficava questionando a Deus, será que eu perdi tantos anos da minha vida sem um... Mas é muito interessante que esse livro aqui, que é o livro Redescobrindo a Sua Bíblia, ele faz um pequeno resumo de cada livro da Bíblia, porque a Bíblia é o seguinte... Quando você lê a Bíblia, qualquer livro, a gente fica meio perdido, a gente se pergunta assim, o que está acontecendo aqui? Qual que é a circunstância? Onde que foi, isso, né? Qual que é a circunstância histórica? O que está acontecendo? Por que o autor escreveu isso aqui? Então, esse livro, ele traz essa circunstância histórica, teológica, explicando cada livro da Bíblia. Quando você lê, e é um resumo bem simples, 3, 4 páginas de Gênesis, Apocalipse, e quando você lê o resumo, então quando você vai ler o livro na Bíblia, então já fica muito mais fácil a assimilação e o entendimento. Posso até opinar? Claro. Eu tenho esse livro, gente, amo, já dei para várias, já presenteei várias pessoas com ele, e eu tenho, né, um estudo bíblico na minha casa, então assim, esse livro é sensacional para você que quer, né, começar a ler a Bíblia, ou nunca... Sabe como, isso, né? eu escuto
isso muito das pessoas, a queixa das pessoas de falar, nossa, eu acho tão complicado, eu acho tão difícil, né? Então, esse livro é muito bacana. Ele não é um livro que você vai deitar à noite e você vai ler ele de capa a capa, Isso, né? é um livro de referência, de consulta. Isso, é um livro de estudo bíblico. Então, assim, você vai ler ele antes de, por exemplo, você vai começar a ler um livro, né? Mateus, vou começar a ler Mateus. Então, você vai abrir aqui seu livro, ler o resumo e então iniciar o livro de Mateus. Maravilhoso. Não é isso? Então, com esse entendimento das circunstâncias, a compreensão do texto ele fica muito mais fácil. Muito né? mais, E o sensacional. terceiro, esse é o Evangelho revelado nas estrelas. Mas antes disso, eu quero completar a questão da engenharia e Ah, da sim, teologia, fechar. né? Eu perguntava a Deus, mas por quê? Qual foi o propósito, né? E Deus trabalha na vida da gente mesmo antes da gente conhecer Sim. a Cristo, né? E o que eu fui treinado no curso de engenharia é o seguinte: eu estudava a matéria e antes de fazer as provas, eu sempre fazia um resumo do conteúdo para me preparar para a prova. E eu fiz isso tantas vezes no meu curso de engenharia que isso foi o treinamento que Deus me deu Olha para só. preparar esse livro. Então, eu São lia o resumos, livro, né? exatamente. Então, é muito bonito, porque às vezes a gente não entende o caminho de Deus na vida da gente, mas quando a gente olha para trás e vê o propósito, então as coisas começam todas a entrar nos seus lugares. Então, o treinamento intelectual e mental que eu tive no curso de engenharia, eu usei ele inteiramente para produzir esses Sensacional. resumos, para possibilitar o entendimento e a compreensão Nada da à Bíblia. toa, né? Nada é à toa. Isso é uma coisa Nada. maravilhosa com Deus. E esse livro, ele teve uma aceitação tão boa que ele ganhou um prêmio nacional chamado máximo. Prêmio Areté. Todas as editoras evangélicas, elas se reúnem uma vez por ano e as publicações que foram lançadas, elas elegem qual que é o melhor livro no tema família, qual que é o melhor livro no tema conhecimento bíblico, no tema batalha espiritual, né? E eu ganhei é o segundo livro que eu escrevi e eu ganhei um prêmio nacional. Isso para mim foi um presente de Deus e uma confirmação do chamado realmente para presente escrever. mesmo, Isso, né? foi uma bênção muito grande. E o terceiro livro é esse livro aqui, O Evangelho Revelado nas Estrelas. É um tema que eu tive conhecimento no início da minha vida cristã. Como engenheiro, eu sempre tive muito interesse nos temas relacionados à ciência e fé. Porque essas duas coisas não estão em oposição, mas de alguma maneira elas devem se conciliar, porque foi o mesmo Deus que criou o mundo natural e o mundo espiritual, né? E no início da minha vida cristã, eu fiquei sabendo desse tema, que Deus colocou o Evangelho nas constelações, porque a Bíblia começa com o livro de Gênesis. Só que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés mais de 2000 anos depois de Adão. Então, de Adão até Moisés, como que Deus se revelou à humanidade, porque não existia nem Antigo nem Novo Testamento. É verdade. Então Deus se revelou através da natureza e de uma maneira muito bonita através dos astros, porque o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, como é que Deus transmitiu a mensagem do Evangelho nessa época em que ainda não existia a Bíblia? Deus colocou nos céus figuras que são as constelações, como se fosse uma história em quadrinhos, Olha só. transmitindo a mensagem do Evangelho. Por exemplo, Nossa, dá É uma mesmo, coisa sensacional. então, por exemplo, a constelação de Virgem fala que o Messias viria a esse mundo através de uma virgem. Sensacional. E você vai vendo, por exemplo, a constelação de Aquário fala do derramamento do Espírito Santo. E a constelação de Leão é a imagem de um leão com as patas em cima de uma enorme serpente, que é uma outra constelação chamada constelação Hidra. Gente, o pessoal vai amar. Então é alguma coisa assim espetacular que Deus colocou a mensagem do Evangelho como se fosse uma história em quadrinhos através das imagens das constelações. Infelizmente, esse conhecimento se perdeu e o nosso adversário começou a usar isso de uma maneira mística, como se as estrelas tivessem influência na nossa vida e nós fôssemos influenciados pelas constelações do Zodíaco, que é uma grande mentira. Né? Então, é um livro assim, muito interessante, que eu falo sobre astronomia e Bíblia. Espetacular, só Deus mesmo para criar, né? Agora, depois que a Bíblia foi escrita, esse conhecimento ele não foi mais necessário, porque nós temos uma revelação bem mais exata e detalhada na Bíblia, mas antes da Bíblia ser escrita,
havia a escritura nos céus, nas constelações, alguma coisa espetacular, né? Estou curiosa para a gente falar sobre as tentações, Isso. né? É algo que a gente vive diariamente, Claro. né? As tentações, o mundo ele nos coloca, né, às vezes, em umas situações muito difíceis. A própria palavra já nos diz isso diz. em Tiago, né? Que a gente é tentado por aquilo que a gente, Pela nossa cobiça. para aquilo, exatamente, para aquilo que é onde que aperta o calo. Então, né? conta pra gente um pouquinho dessas tentações. Você fala aí sobre os estágios dessas tentações, né, pastor? As tentações são o artifício que o nosso adversário nos usa para nos tirar do caminho do propósito de Deus. O que é uma tentação? Tentação é uma isca que o adversário coloca diante de nós, incitando algo dentro de nós que não está de acordo com a vontade de Deus, para que nós nos aproximemos e nós sejamos fisgados por essa isca. E uma vez que nós caímos na tentação, então o pecado ele é gerado, e isso traz consequências, isso nos desvia do caminho de Deus. Graças a Deus pelo sangue de Jesus que nós temos o perdão, mas o diabo trabalha em cima das tentações, né? E ele sempre apresenta para nós algo que nos atrai. Sim. E para cada um de nós, o que nos atrai é algo diferente. Sim. Então, Se eu não vou ser, por exemplo, se eu não tenho um problema com gula, exatamente. né? Eu não vou ser tentada. O diabo não vai usar Sim. esse argumento para tentar Exatamente. fazer. Mas A gente tem que ficar ligado. isso. Então, o diabo ele usa as nossas fraquezas para tentar nos tirar do caminho, né? E a tentação ela tem um mecanismo. É muito interessante que nós falarmos que tentação é diferente de pecado. Quando eu, no início da minha vida cristã, só pelo fato de ser tentado, eu achei que eu já tinha pecado. Então vinha aquele pensamento pecaminoso e eu já ficava arrasado, achando que eu tinha pecado, achando que eu tinha falhado com Deus. E tentação não é igual ao pecado, porque Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando você é tentado, você ainda não pecou. O pecado acontece quando você aceita a tentação e toma uma atitude em direção àquilo. Existe ação. Isso, né? Então há um tempo entre a tentação e o pecado. E se em algum desses momentos você não aceita, você interrompe, você não pecou, você não precisa pedir perdão. Olha só, Porque legal existe, demais. você vê que muitas pessoas vão colocar aqui um pecado que é muito claro, o adultério. Ninguém chega de um dia para o outro e adultera. Sim, Normalmente ele vai já sendo existe ali, a tentado. pessoa vai alimentando aquele pensamento, exatamente. ou talvez um relacionamento com alguém ali. Então aí chega o momento que a pessoa... Mas primeiro a ação. pessoa peca no coração. Porque Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. Você falou que a tentação, né, ela só se torna pecado mediante a ação. Mas e o coração, por exemplo? Fala, né, na palavra fala que só do homem, né, pensar, ele já pecou. ele já adulterou, né? Jesus disse, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que desejar uma Isso mulher aí, com a intenção impura no coração, já pecou, Isso né? aí. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Você está andando na rua, né? E você passa na banca de revista e tem um pôster, isso é mais para homens, de uma mulher nua, né? Quando você bate o olho, você ainda não pecou, você está sendo tentado. Tá. O primeiro olhar não é o pecado. Mas se você mantém o olhar ali e você começa a imaginar você possuindo aquela pessoa, Entendi. então você caiu em pecado. Entendi. Exatamente. alimentando aquilo. Então, se você chega num lugar, você não está pensando naquele pecado, mas o pecado se apresenta. Você simplesmente fala o seguinte: não, muito obrigado, eu não quero, você desvia a atenção, aí. você não pecou. Porque Corre, sai isso. Corre do pecado. No início da minha vida cristã, eu ficava pedindo perdão o dia inteiro, desde a hora que eu acordava até a hora que eu carga dormia. aí pesada. Porque eu queria agradar a Deus. E só pelo fato dos pensamentos chegarem, eu achei que eu já tinha pecado e isso me deixava arrasado o dia inteiro. Até que eu aprendi que a tentação ela tem esse mecanismo. Há um tempo entre você ser tentado e você cair em tentação. Então, a tentação é apresentada, algo dentro de nós é atiçado. E o que acontece depois? Então, as emoções são despertadas.
nós começamos a racionalizar, será que eu quero isso, será que eu não quero? E a nossa mente, ela é cativa e a nossa vontade, finalmente, ela é possuída e nós tomamos a atitude e nós caímos em pecado. Então, a tentação, ela tem essas etapas. E se você consegue interromper até o momento de você efetivamente aceitar aquilo, incorporar aquilo, então você não pecou, você pode andar com a consciência tranquila. Então é muito interessante que Jesus foi tentado em todas as coisas, porque nós somos tentados em várias coisas, todos os dias, em várias áreas. Isso não significa que nós nem somos pecaminosos, porque Jesus não havia nele nem a natureza do pecado, e ele ainda assim foi tentado em todas as coisas. Não tem nada a ver você ser tentado com a sua fraqueza e o problema interior. O diabo, ele vai tentar em todas as áreas para ver em qual delas você morde a isca, e aí nesse sentido ele vai começar a te tentar mais vezes. Olha, agora o pessoal vai ter que comprar esses livros, gente, para saber mais de tentação, de redescobrir a Bíblia, dos astros, né, na verdade. Vai ter que... Como é que a gente faz? Como é que a pessoa faz? Tem um site, não é isso, pastor? Eu tenho um site, www.pastorandré.com.br. Tudo junto, Pastor André. Nós vamos deixar aqui na tela para vocês poderem. No meu site tem os 3 livros, eu estou escrevendo um 4, mas ainda não lancei. E ali você encontra os livros, uma descrição deles e a possibilidade de comprar via internet, e a gente envia pelos correios. Sensacional. E também no Amazon.com.br ele tem também todos os livros. Então, maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez. Nós queremos agradecer a você que está aí do outro lado, aos nossos parceiros, o Açaí Fresh, a PAD. Gente, tem a The Natural Lab também. Lab, ai gente, é chique, o negócio é chique. E também queremos agradecer a Cis, que nos vestiu, e a bem-vinda dessas joias lindas, né, Juju? Isso mesmo. Obrigada, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.